Meu nome é Naomi Carter. Eu tinha 32 anos, era capitã da Guarda Nacional do Exército de Ohio e mãe de uma garotinha que eu acreditava estar segura com as duas pessoas que tinham me criado. Às 12h20 da madrugada, meu telefone tocou enquanto eu coordenava suprimentos para ajudar nas enchentes, a 4 horas de casa. O número era de um hospital. Esta é a mãe de Emma Carter? A mulher parecia calma, mas havia algo cuidadoso na forma como ela pronunciava cada palavra. Sim. O que aconteceu? Sua filha está estável, mas está sendo tratada por exposição ao frio. Um vizinho a encontrou do lado de fora e chamou o serviço de emergência. Por alguns segundos, eu não consegui falar. Emma estava na casa dos meus pais. Ela deveria estar dormindo no quarto de hóspedes, debaixo do cobertor amarelo que levava sempre que eu precisava sair para treinamento ou missão. O que você quer dizer com do lado de fora? A mulher fez uma pausa. Sua filha disse que os avós trancaram ela do lado de fora. Minha mão apertou o telefone. Isso não é possível. Eu não disse isso porque duvidava de Emma. Disse porque aceitar aquelas palavras significava aceitar que as pessoas em quem eu mais confiava tinham colocado minha filha em perigo de propósito. Onde estão meus pais? Eles não vieram ao hospital. Nossa assistente social está com Emma agora. Eu me afastei da mesa de operações ao meu redor. Os telefones continuavam tocando e os pedidos de suprimentos continuavam chegando, mas todos os sons pareciam ficar cada vez mais distantes. Ela está acordada? Sim. Está assustada, mas está perguntando por você. Então a mulher me contou algo que fez toda aquela situação parecer ainda mais impossível. Emma tinha sido trancada do lado de fora antes da meia-noite, quando ainda tinha apenas 6 anos. Ela completou 7 anos no frio, esperando que alguém dentro daquela casa abrisse a porta. O castigo tinha começado por causa de uma pulseira desaparecida. Minha irmã Lauren disse que Emma tinha roubado a pulseira. Minha mãe acreditou nela sem nenhuma prova. Segundo Emma, minha mãe disse que ela era uma ladra, assim como o pai dela, e que dormiria no frio até confessar. Emma nunca confessou. Ela ficou do lado de fora porque tinha recebido ordens para não sair da propriedade. A Major Vivian Cole olhou para o meu rosto, confirmou a emergência com o hospital e passou minhas responsabilidades para outra pessoa antes que eu terminasse de explicar. Saí de lá usando o mesmo uniforme que tinha usado a noite inteira. A viagem de 4 horas até minha casa pareceu não ter fim. Eu ficava lembrando da minha última ligação com Emma. Ela tinha dito que estava com saudade. Eu tinha prometido que estaria em casa no aniversário dela. Depois, lembrei a ela que deveria ouvir a vovó e o vovô, porque eles a amavam. Essa promessa ficou comigo durante todo o caminho. Quando cheguei ao pronto-socorro pediátrico, eu ainda estava usando minhas botas e meu uniforme. Emma estava debaixo de cobertores aquecidos, parecendo menor do que eu já tinha visto. No momento em que me viu, seu rosto se desfez em lágrimas. Mamãe, eu não peguei. Sentei ao lado dela e segurei suas mãos com cuidado entre as minhas. Eu acredito em você. Não pedi que ela explicasse tudo de novo. Também não disse que devia ter acontecido algum mal-entendido. Fosse o que fosse que tivesse acontecido com a pulseira, nenhuma resposta poderia justificar deixar uma criança do lado de fora, em um frio quase congelante. Tessa Morgan, a assistente social do pronto-socorro, explicou que uma denúncia obrigatória já tinha sido registrada. O relato de Emma continuava igual. O vizinho que a encontrou também tinha dado seu depoimento. Enquanto isso, meus pais não respondiam às ligações que eu fazia repetidamente. 7 horas depois que o hospital entrou em contato comigo pela primeira vez, a porta do quarto de Emma se abriu. Minha mãe entrou com meu pai e Lauren logo atrás. Diane Carter entrou com aquela expressão controlada que ela usava quando esperava que todos aceitassem a versão dela dos acontecimentos. Então ela me viu ao lado da cama de Emma. Os olhos dela passaram pelo meu uniforme. A cor sumiu do seu rosto. Sua voz falhou. Eles ligaram para você? Aquela pergunta me fez entender uma coisa que eu ainda não tinha percebido. Minha mãe não estava surpresa porque Emma tinha sido levada ao hospital. Ela estava surpresa porque o hospital tinha conseguido falar comigo antes que ela pudesse controlar o que eu ouviria.
Antes de eu contar a você as decisões que levaram àquela situação, inscreva-se no canal. Ative o sino de notificações e deixe seu like neste vídeo. Se você acredita que as crianças merecem ser ouvidas quando dizem que alguma coisa está errada, então você faz parte da comunidade para a qual essas histórias são feitas. Para entender por que eu tinha confiado Emma aos meus pais e por que minha mãe achava que eu aceitaria a explicação dela, precisamos voltar 10 dias. Eu estava no balcão da cozinha dos meus pais, conferindo cada página do meu plano de cuidados da família. O horário da escola de Emma, as informações médicas, os contatos de emergência e os planos para o aniversário dela estavam todos organizados em uma pasta azul. Minha mãe me observava conferir tudo pela terceira vez. Naquele momento, deixar Emma com Diane e Robert Carter parecia a decisão mais segura que eu tinha. Eu não fazia ideia de que o perigo viria de dentro daquela casa. A pasta tinha tudo o que eu conseguia imaginar. O horário da escola de Emma, o número do pediatra, a autorização para o hospital, o endereço do Centro de Operações de Ajuda às Vítimas das Enchentes e os nomes dos oficiais que poderiam entrar em contato comigo caso meu telefone pessoal não funcionasse. Eu até tinha escrito qual bichinho de pelúcia ela costumava querer quando ficava nervosa. Eu não era uma mãe que simplesmente desaparecia e esperava que os outros resolvessem tudo. Minha mãe ainda parecia irritada com todos aqueles cuidados. Naomi, nós criamos 2 filhos. Podemos cuidar de uma criança por 10 dias. Era assim que Diane tentava tranquilizar as pessoas. Ela não dizia que entendia porque eu estava preocupada. Ela lembrava que sua experiência lhe dava autoridade. Meu pai, Robert, estava na pia, lavando a mesma xícara de café por muito mais tempo do que precisava. Ele olhou para a pasta e me deu aquele sorriso tranquilo que sempre fazia ele parecer o pai mais carinhoso. Ela vai ficar bem, disse ele. Se acontecer alguma coisa, a gente liga. Até aquela semana, meus pais nunca tinham machucado Emma fisicamente. Eles buscavam ela na escola, ficavam com ela em alguns fins de semana, faziam comida, ajudavam com a lição de casa e sempre a devolviam para mim no horário. Minha mãe podia ser rígida, e meu pai evitava conflitos, mas a responsabilidade deles sempre me pareceu uma forma de segurança. Eu tinha aprendido a ignorar a diferença. Lauren tinha voltado a morar na casa deles 2 meses antes. Aos 28 anos, dizia que era algo temporário, embora não tivesse nenhuma data para sair. O trabalho dela em eventos era instável. Ela estava atrasada com o pagamento do carro. E toda a conversa sobre dinheiro terminava com minha mãe dizendo que Lauren só precisava de mais uma chance. Lauren entrou na cozinha enquanto eu explicava os planos para o aniversário de Emma. Ela carregava várias sacolas de compras, apesar de sempre dizer que estava sem dinheiro. Você realmente fez uma pasta de emergência? Perguntou ela. É um plano de cuidados. Parece um livro. Minha mãe riu. Lauren sorriu, e eu deixei passar. Era assim que nossa família mantinha a paz. Lauren fazia um comentário. Diane transformava aquilo em piada. Robert ficava interessado em alguma coisa do outro lado da sala, e eu mostrava que era madura ao não reagir. Emma entrou carregando seu cobertor amarelo e ficou perto bastante para seu ombro encostar no meu. Eu já tinha percebido que ela ficava cuidadosa perto da minha mãe, mas nunca tinha parado para pensar muito nisso. Ela sempre dizia por favor. Pedia antes de pegar alguma coisa na geladeira. Se Diane corrigia alguma coisa que ela fazia, Emma pedia desculpas antes mesmo de saber se tinha feito algo errado. Você ainda vai voltar para casa no meu aniversário? Ela me perguntou. Vou estar em casa naquela manhã. O aniversário dela seria no último dia da minha missão. Minha mãe tinha oferecido fazer panquecas antes de eu voltar, e Emma tinha escolhido colocar morangos por cima. Era um plano simples, mas para ela aquilo provava que minha missão terminaria exatamente quando eu tinha prometido. Lauren se abaixou e perguntou a Emma se ela queria uma festa grande em vez disso. Emma olhou para mim antes de responder. Só panquecas. Ela puxou essa seriedade de você, disse Lauren. A expressão da minha mãe mudou um pouco. Melhor da Naomi do que do pai dela. A cozinha ficou em silêncio. Emma sabia que seu pai, Caleb, não morava conosco. Ela sabia que ele tinha tomado decisões sérias e que não podia ficar sozinho com ela. Ela não sabia todos os detalhes sobre as dívidas de jogo dele nem sobre o dinheiro que ele roubou do trabalho.
Esses eram problemas de adultos, e eu passei anos garantindo que ela entendesse que nada disso era culpa dela. Minha mãe nunca manteve essa separação com o mesmo cuidado que eu. Quando Emma perdia alguma coisa, Diane às vezes dizia que ela precisava aprender a ser honesta desde cedo. Quando Emma ficava na defensiva, minha mãe dizia que certos comportamentos podiam passar de geração em geração. Ela nunca tinha chamado Emma diretamente de ladra antes daquela noite, mas tinha preparado o caminho para aquela acusação, comentário por comentário. Eu ouvia esses comentários. Eu enfrentava os comentários mais graves e tentava justificar os outros. Dizia a mim mesma que minha mãe era antiquada, que amava Emma e que eu poderia corrigir os danos depois. Achava que aquele preconceito, quando aparecia apenas em comentários, era algo que eu conseguia controlar. Robert quase nunca participava. Às vezes, mudava de assunto. Em algumas ocasiões, quando Diane saía do cômodo, ele dizia a Emma para não se preocupar com o que a avó falava. Eu interpretava aqueles momentos de conforto como uma forma de proteção. Mais tarde, eu entenderia que confortar alguém depois que ela foi machucada não é a mesma coisa que impedir que ela seja machucada. Na manhã em que fui embora, Emma me abraçou ao lado do meu carro. Lembrei a ela que poderia ligar para mim, para o centro de operações ou para o contato de emergência que estava na pasta azul. Diane estava na varanda observando, como se minhas instruções fossem uma crítica à capacidade dela. Escute a vovó e o vovô, falei para Emma. Eu vou voltar antes que você perceba. Durante a maior parte da missão, tudo pareceu normal. Emma ligava no horário combinado. Contava o que tinha comido, o que tinha lido e quantos dias faltavam para o aniversário. Minha mãe mandava mensagens curtas. Meu pai enviou uma foto de Emma desenhando na mesa da cozinha. Na quarta noite, Emma perguntou se alguém podia ter problemas por estar devendo dinheiro. A pergunta pareceu surgir do nada. Quando perguntei por quê, ela disse que Lauren estava falando alto ao telefone e que Diane tinha dito para ela não falar de assuntos particulares na frente de uma criança. Expliquei que, às vezes, os adultos tinham contas que estavam tentando resolver e mudei de assunto. Aquilo não era uma prova do que Lauren faria. Era apenas mais um sinal de que a pressão tinha entrado naquela casa, algo que eu conseguia perceber, mas ainda não entendia para onde aquilo iria. Minha mãe pegou o telefone logo depois e garantiu que estava tudo sob controle. Controle era a palavra que Diane usava quando não queria que fizessem perguntas. Eu entendi aquilo como uma forma de me tranquilizar, porque ainda acreditava que, nas mãos dela, controle e segurança eram a mesma coisa. Lauren apareceu ao fundo de uma chamada de vídeo, discutindo baixinho com alguém sobre um pagamento. Quando percebeu que eu estava olhando, encerrou a ligação e sorriu. Problema do trabalho, disse ela. Eu aceitei aquela explicação porque nada no meu mundo tinha me obrigado a olhar mais de perto. A pulseira desapareceu na noite anterior ao aniversário de Emma. Eu reconstruí aquela noite com base no relato de Emma, nas mensagens dos telefones dos meus pais, nas declarações que Lauren deu depois e nas provas recolhidas pelos investigadores. Naquele momento, eu ainda estava a 4 horas de distância, terminando o último turno da noite da minha missão. Diane guardava a pulseira em uma pequena caixa no quarto dela. Ela tinha pertencido à mãe dela, e Diane tratava aquilo como uma prova de que a história da família poderia ser preservada se a pessoa certa cuidasse dela. Ela costumava dizer que um dia Lauren ficaria com a pulseira. Esse detalhe era importante porque, para minha mãe, a pulseira não era apenas algo caro. Ela representava a versão da família em que ela queria acreditar. Mais cedo naquela noite, Emma passou pelo quarto aberto de Diane enquanto levava toalhas dobradas para o armário de roupas de cama no andar de cima. Lauren viu Emma no corredor. Aquele momento comum acabou virando a base da acusação. Por volta das 20h30, Diane abriu a caixa de joias e percebeu que a pulseira tinha desaparecido. Ela procurou na cômoda, no armário e na pia do banheiro. Robert procurou debaixo dos móveis. Lauren entrou na busca depois que minha mãe chamou por ela lá em cima. Emma estava na mesa da sala de jantar, desenhando um cartão de aniversário para mim. Segundo Robert, Lauren foi a primeira a mencioná-la. Eu vi Emma perto do seu quarto mais cedo. Era só isso que ela precisava dizer. Minha mãe desceu segurando a caixa vazia. Colocou a caixa sobre a mesa, ao lado do desenho de Emma, e perguntou se Emma tinha entrado no quarto dela. Emma disse que só tinha passado em frente ao quarto.
Você tocou nas minhas joias? Não. Pense bem antes de responder. Emma repetiu que não tinha tocado em nada. A resposta dela nunca mudou, mas minha mãe tratou aquela firmeza como desafio. Ela revistou a bolsa de Emma, os bolsos das roupas dela, o quarto de hóspedes e o espaço debaixo da cama. Não encontrou nada. Robert admitiu depois que, como a busca não encontrou nada, a acusação deveria ter terminado ali. Mas, em vez disso, Diane disse que o fato de a pulseira não estar ali significava que Emma tinha escondido em outro lugar. Lauren ficou perto da escada observando. Ela sabia onde a pulseira estava. Também sabia que Emma não tinha pegado a pulseira. Naquele momento, ela ainda poderia ter parado tudo com algumas palavras. Ela não fez isso. Minha mãe perguntou novamente a Emma. A voz dela ficava mais dura a cada pergunta, e as respostas de Emma ficavam cada vez mais baixas. Esse era outro comportamento que Diane entendia errado. Quando Emma se sentia encurralada, ela não gritava. Ela tentava desaparecer atrás de um comportamento perfeito. Eu não peguei, vovó. Diane olhou para Lauren e depois para Robert, como se os adultos precisassem se unir contra a criança. Ela está mentindo. Robert sugeriu que procurassem novamente pela manhã. Era o tipo de objeção fraca que ele fazia quando queria parecer que discordava, mas sem aceitar o preço de realmente interferir. Minha mãe recusou. Na cabeça dela, esperar significava deixar uma criança desafiar sua autoridade. Ela voltou a olhar para Emma e ligou a pulseira desaparecida a Caleb. Disse que a desonestidade corria no sangue de Emma. Então falou a frase que estava escondida por trás de anos de pequenos comentários. Ela é uma ladra como o pai. Vai dormir no frio. Emma ficou olhando para ela por um momento. Ninguém se mexeu. Robert poderia ter dito não. Lauren poderia ter admitido que a pulseira nunca esteve nas mãos de Emma. Qualquer uma dessas decisões teria acabado com o perigo antes mesmo de começar. Em vez disso, Diane mandou Emma colocar o casaco de lã. Emma achou que seria mandada para a varanda coberta por alguns minutos. Minha mãe a levou pela cozinha, abriu a porta que dava para fora e disse que ela poderia voltar quando estivesse pronta para confessar e dizer onde tinha escondido a pulseira. Eram aproximadamente 21h20. Emma saiu usando o pijama, meias e o casaco fino que tinha trazido para baixo. Diane fechou a porta atrás dela e trancou. Emma bateu na porta imediatamente. Vovó. Diane continuou do outro lado. Me diga onde está. Eu não sei. Minha mãe se afastou da porta. Robert ficou na cozinha. Mais tarde, ele disse aos investigadores que acreditava que Diane deixaria Emma entrar depois que ela se acalmasse. Essa ideia durou até o momento em que ele pediu a Diane para abrir a porta, e ela se recusou. Depois disso, ele já não podia dizer que não tinha entendido o que estava acontecendo. Ele estava escolhendo não impedir. Lauren subiu para o andar de cima. Ela não entrou em contato comigo. Não chamou a polícia, não abriu a porta e não contou a verdade. Ela se protegeu deixando uma criança de 6 anos sofrer o castigo pela decisão que ela tinha tomado. Dentro da casa, os adultos ainda tinham calor, telefones, chaves e escolhas. Do lado de fora, Emma tinha apenas a esperança de que, se continuasse dizendo a verdade, alguém que a amava acabaria acreditando nela. Mais tarde, Emma me contou que os primeiros 10 minutos não a assustaram. Ela acreditava que minha mãe estava tentando assustá-la e que abriria a porta depois de provar seu ponto. Emma sentou em uma cadeira da varanda e puxou o casaco sobre as mãos. Através do vidro, ela conseguia ver as luzes da cozinha e a ponta da mesa de jantar onde seu desenho de aniversário ainda estava incompleto. Quando percebeu que a porta continuava trancada, bateu novamente. Ela não bateu com força nem gritou. Tinha aprendido que fazer essas coisas era desrespeitoso. Ela chamou meu pai porque ainda acreditava que ele era o adulto que costumava amenizar as decisões da minha mãe. Robert foi até a porta. Olhou pelo vidro e viu Emma parada ali. Em seu depoimento, ele admitiu que ela pediu para entrar. Também admitiu que disse a ela para pedir desculpas a Diane, mesmo Emma continuando a dizer que não tinha pegado a pulseira. Eu não posso pedir desculpas por roubar, ela disse. Eu não roubei. Meu pai olhou para a cozinha.
Minha mãe disse para ele não contrariá-la. Ele abaixou a persiana. Aquele simples gesto destruiu a imagem de Robert que eu carregava desde a infância. Ele não estava em outro lugar. Não estava dormindo. Não achava que Emma já tinha sido colocada para dentro. Ele viu a menina, ouviu o que ela dizia e fechou a janela. A temperatura continuava caindo. O teto da varanda protegia Emma da umidade, mas não impedia o ar frio de passar pelo quintal. Emma colocou os pés embaixo do corpo na cadeira, mas suas meias ficaram úmidas com o concreto quando ela se levantou para bater na porta. Ela pensou em sair pelo portão lateral. Então se lembrou da ordem de Diane de não sair da propriedade. Ela ficou com medo de que ir até outra casa tornasse o castigo ainda pior. Os adultos costumam perguntar por que uma criança em perigo simplesmente não fugiu. Essa pergunta parte da ideia de que uma criança entende o perigo da mesma forma que um adulto. Emma entendia regras. Ela acreditava que ainda estava segura do outro lado daquela porta trancada. Às 22 horas, Robert verificou a temperatura no telefone. Mais tarde, ele admitiu que estava perto de 4 graus e continuava caindo. Ele falou para Diane sobre o frio. Ela disse que Emma estava com um casaquinho e poderia entrar quando confessasse. Aquilo não era uma escolha de verdade. Emma não podia confessar algo que não tinha feito. E minha mãe tinha condicionado o calor da casa a uma mentira. Lauren desceu uma vez durante aquele período. Por uma abertura na persiana, Emma a viu na cozinha. Lauren olhou na direção da porta e depois desviou o olhar. Aquela foi a segunda oportunidade clara que ela teve de impedir o que tinha começado. Mais uma vez, ela escolheu a si mesma. Enquanto a casa ficava em silêncio, Emma tentou abrir a porta várias outras vezes. Chamou minha mãe. Chamou meu pai. Por fim, chamou por mim, mesmo sabendo que eu estava a horas de distância. Seu cobertor amarelo estava lá em cima, na cama do quarto de hóspedes. Pensei muitas vezes naquele cobertor depois daquela noite. Eu tinha colocado ele na mala porque acreditava que algo familiar ajudaria Emma a se sentir melhor enquanto eu estivesse fora. Ele ficou dentro da casa quente enquanto ela estava do outro lado da porta. Pouco antes da meia-noite, Emma parou de bater. Suas mãos estavam doendo e ela estava ficando cansada. Ela saiu da cadeira e foi para o espaço perto da parede, onde o vento era mais fraco. Puxou os joelhos contra o peito e ficou olhando para o quintal escuro. À meia-noite, ela completou 7 anos. Não houve panquecas, não houve morangos e não houve a mãe entrando pela porta como tinha prometido. Houve apenas a mudança da data e uma criança que percebeu que ninguém lá dentro pretendia verificar como ela estava. Emma não sabia a hora exata porque não tinha telefone nem relógio. Ela soube que a meia-noite tinha passado porque ouviu o relógio da cozinha tocar através da parede. Ela contou os sons até chegar a 12. Mais tarde, quando uma enfermeira perguntou sua idade, ela primeiro disse 6, parou e depois se corrigiu. Aquela pequena correção foi como o hospital descobriu que o aniversário dela tinha acontecido enquanto ela estava exposta ao frio. O detalhe foi registrado de forma clínica no prontuário. Para mim, ele se tornou uma das maiores provas do que aquela noite significou. Minha filha entrou naquela varanda com uma idade e chegou à seguinte, enquanto os adultos lá dentro esperavam que ela desistisse da verdade. Nossa vizinha, Ana Alvarez, estava acordada mais tarde do que de costume. Quando olhou para o quintal dos meus pais, percebeu um movimento perto da varanda coberta. No começo, achou que algum animal tivesse ficado preso. Então percebeu que era o corpo de uma criança pequena perto da parede. Ana foi até o portão lateral e chamou pelo nome de Emma. Emma tentou se levantar, mas teve dificuldade para manter o equilíbrio. Mais tarde, Ana me contou que o que mais a incomodou não foi ver Emma tremendo. Foi a primeira coisa que Emma perguntou. Eu posso ir com você? Mesmo naquele momento, ela ainda acreditava que precisava de permissão para escapar daquele castigo. Ana colocou um casaco sobre ela, chamou o serviço de emergência e ficou ao lado dela. Emma explicou que tinha sido acusada de pegar uma pulseira e que seus avós não queriam abrir a porta até que ela confessasse. A equipe de emergência registrou as roupas e o estado de Emma. A temperatura do corpo dela estava baixa o bastante para precisar de tratamento imediato, mas ela continuava consciente e conseguia dizer seu nome, meu nome e as informações de emergência que lembrava do nosso plano de cuidados.
Ana tentou avisar meus pais. Ninguém saiu para acompanhar Emma. As ligações para casa não foram atendidas. Quando Diane percebeu que Emma tinha sido tirada da varanda, a situação já tinha passado do controle dela. O pronto-socorro começou a aquecer Emma e entrou em contato com os números registrados no prontuário médico dela. Meu telefone pessoal tocou aproximadamente 3 horas depois que minha mãe trancou a porta. Você já sabe o que aquela ligação fez comigo. O que eu não entendia enquanto saía do centro de operações era quantas decisões diferentes tinham sido necessárias para colocar Emma naquele hospital. Lauren tinha escolhido roubar. Tinha escolhido acusar. Diane tinha escolhido o preconceito em vez das provas. Robert tinha escolhido o silêncio em vez de interferir. E os 3 tinham escolhido continuar dentro da casa enquanto uma criança esperava do lado de fora que um deles fizesse o que era certo. A Major Cole não me deu falsas garantias quando me liberou. Ela confirmou que outro oficial tinha assumido minhas responsabilidades, devolveu as chaves que eu havia deixado sobre a mesa de operações e me disse para dirigir com cuidado. Aquele profissionalismo simples foi importante. Ninguém usou minha patente para ameaçar minha família ou influenciar o hospital. O sistema simplesmente permitiu que uma mãe fosse até sua filha ferida. Durante a viagem, liguei para o pronto-socorro pelo sistema de viva voz do carro. Tessa Morgan atendeu e me passou apenas as informações que podia compartilhar com segurança enquanto Emma era examinada. A temperatura de Emma estava melhorando. Naquele momento, não havia sinais de nenhuma lesão física permanente. Ela estava assustada com portas fechadas e perguntava várias vezes se os avós poderiam entrar no quarto. Eles não poderão entrar sem a presença de alguém da equipe, Tessa me garantiu. Perguntei se Emma tinha mudado sua história. A voz de Tessa continuou calma, mas firme. Ela contou a mesma história todas as vezes. Ela não deveria precisar continuar provando isso esta noite. Aquela frase ficou na minha cabeça. Minha família tinha me ensinado a tratar todo conflito como se fosse uma audiência em que Diane era juíza. Passei anos tentando juntar explicações, escolhendo palavras mais suaves e esperando até ter provas suficientes para justificar meus próprios sentimentos. Tessa me lembrou que Emma não precisava vencer um julgamento familiar antes de receber proteção. Liguei várias vezes para meus pais. Nenhum deles atendeu. Enviei uma mensagem dizendo que estava indo para o hospital. A mensagem apareceu como entregue. Não houve resposta. Aquele silêncio me deu horas para pensar novamente em coisas que eu tinha ignorado. Os comentários de Diane sobre Caleb, Emma perguntando se a avó estava brava antes de cada visita, Robert confortando-a apenas quando Diane não podia ouvir e Lauren tratando os recursos das outras pessoas como algo que ela podia usar sem limites. Eu ainda resistia a aceitar tudo. Uma parte de mim queria chegar ao hospital e descobrir que os horários estavam errados ou que alguma porta tinha se trancado por acidente. A esperança pode continuar viva mesmo depois que os fatos começam a destruí-la. Então cheguei ao hospital e vi Emma debaixo daqueles cobertores. A primeira preocupação dela não era o frio. Era saber se eu acreditava que ela tinha roubado a pulseira. Quando disse que acreditava nela, seus ombros baixaram, como se ela tivesse passado horas segurando-os perto das orelhas. Tessa perguntou a Emma se ela queria explicar mais alguma coisa. Emma olhou primeiro para mim. Eu disse que ela poderia parar quando quisesse. Ela contou sobre a caixa de joias vazia, a acusação de Lauren, Diane revistando suas coisas e Robert abaixando a persiana. Ela não usou palavras de adultos como abandono ou cumplicidade. Apenas explicou o que cada pessoa tinha feito. Essa simplicidade tornava a história ainda mais difícil de ignorar. O médico me disse que o estado físico de Emma era bom, mas avisou que os efeitos emocionais poderiam durar mais tempo. Ter uma rotina previsível, controlar quem poderia entrar em contato com ela e receber acompanhamento psicológico seriam coisas importantes. Eu escutei enquanto segurava uma das mãos de Emma entre as minhas. Sempre que alguém se aproximava do quarto, Emma olhava para a porta. Se a maçaneta se mexia, sua respiração mudava. Tessa começou a avisar quem era a pessoa antes de deixá-la entrar, mesmo quando era apenas uma enfermeira indo verificar um aparelho. Ela perguntou a Emma se queria a porta aberta ou meio fechada. Essas escolhas pareciam pequenas, mas eram as primeiras decisões que alguém devolvia a ela desde que Diane a trancou do lado de fora. Eu segui o exemplo de Tessa.
Perguntava antes de mexer no cobertor, antes de ligar para Ana e antes de sair para o corredor para falar com o investigador. Cada vez que eu saía, dizia Emma exatamente onde estaria. Eu não podia desfazer as horas em que ela me chamou, mas podia parar de fazer com que ela tivesse que imaginar o que o próximo adulto faria. A denúncia obrigatória já tinha sido registrada. O depoimento inicial de Ana, as condições do tempo, as roupas de Emma e seu estado de saúde já estavam documentados antes que minha família pudesse contestar qualquer coisa. Pela primeira vez naquela noite, entendi por que minha mãe não tinha respondido às minhas ligações. Ela não estava tentando falar com Emma. Ela estava tentando decidir qual versão dos acontecimentos poderia defender. Quando Diane finalmente entrou no quarto, 7 horas depois da ligação de emergência, viu que eu tinha voltado usando meu uniforme. Você já sabe a pergunta que ela fez e o medo por trás dela. O que aconteceu depois foi o momento em que deixei de ser a filha treinada para manter a paz e passei a ser apenas a mãe de Emma. É claro que eles me ligaram, eu disse. Eu sou a mãe dela. Diane olhou para Tessa e depois para o corredor, onde uma enfermeira estava por perto. Meu pai continuava atrás dela. Lauren ficou perto da porta, segurando o telefone com as 2 mãos. Minha mãe se recuperou rapidamente. Ela deu um passo à frente e baixou a voz, como se falar com calma pudesse fazer a versão dela parecer mais verdadeira. Isso tudo foi completamente exagerado. Os dedos de Emma apertaram os meus. Perguntei a Diane por quanto tempo ela achava que Emma tinha ficado do lado de fora. Alguns minutos. Era para ensinar a ela que mentir tem consequências. Tessa explicou que a equipe de emergência encontrou Emma aproximadamente 3 horas depois que a porta foi trancada. A expressão de Diane ficou mais dura. Ela poderia ter entrado a qualquer momento. Como? Perguntei. Minha mãe hesitou antes de dizer a verdade. Você trancou a porta. Porque ela roubou de mim? Emma fez um pequeno som ao meu lado. Senti a raiva crescer, mas mantive a voz controlada. Gritar teria transformado o quarto no tipo de caos que Diane sabia manipular. Onde está a pulseira? Ela escondeu. Que prova você tem de que ela tocou nela? Diane olhou para Lauren. Lauren disse que tinha visto Emma perto do quarto. Essa era toda a base da acusação. Ela não tinha visto Emma abrir a caixa de joias, pegar a pulseira ou esconder alguma coisa. Mesmo assim, falou como se estar perto do quarto fosse uma prova. Perguntei se alguém tinha encontrado a pulseira nas coisas de Emma. Ninguém respondeu. Robert finalmente deu um passo à frente. Naomi, sua mãe tomou uma decisão errada. Nós íamos colocar Emma para dentro. Quando? Ele olhou para Diane antes de responder. Em breve. Antes ou depois de ela completar 7 anos lá fora? O rosto do meu pai mudou. Ele não tinha percebido que eu sabia que a meia-noite tinha passado enquanto Emma continuava na varanda. Diane interrompeu. Disse que o frio não parecia perigoso e acusou Ana de se intrometer em um assunto particular da família. Então ela mudou para o argumento que achava que mais me machucaria. Se você estivesse em casa em vez de deixar ela por causa do seu trabalho, nada disso teria acontecido. As palavras atingiram exatamente o ponto que ela queria. Eu já me culpava por estar a 4 horas de distância. Por um momento, a culpa tornou difícil respirar. Então Emma se aproximou mais de mim. Minha ausência tinha criado a necessidade de alguém cuidar dela. Mas não fez minha mãe trancar uma porta, meu pai fechar uma janela ou minha irmã proteger uma mentira. Essas decisões foram deles. Não me culpe pelo que vocês escolheram fazer, eu disse. Tessa encerrou a discussão. Ela disse à minha família que cada um teria que dar seu próprio depoimento e que eles não poderiam fazer perguntas a Emma nem permanecer no quarto onde ela estava sendo atendida. Diane protestou imediatamente. Ela insistiu que era a avó de Emma e que estava cuidando dela temporariamente. Essa autoridade está sendo analisada, disse Tessa. Neste momento, a criança pediu distância. Minha mãe olhou para Emma, como se esperasse que ela corrigisse a assistente social. Emma virou o rosto para mim. Aquela foi a primeira vez que Emma colocou um limite depois de ter sido trancada do lado de fora. Ela não pediu que eles ficassem. A segurança do hospital levou Diane,
Robert e Lauren para salas de espera separadas até os investigadores chegarem. Lauren tentou falar comigo enquanto saía. Você está fazendo isso parecer muito pior do que foi. Olhei para o telefone dela e depois para o rosto dela. Você viu eles castigarem uma criança por causa da sua acusação. Lauren não respondeu. Separados uns dos outros, eles começaram a dar versões que só coincidiam quando não tinham outra escolha. Diane insistiu que tinha apenas aplicado uma disciplina. Robert se descreveu como alguém que apenas estava no meio de tudo, sem saber o que fazer. Lauren insistiu que só tinha sido a pessoa que viu Emma perto do quarto. Cada versão diminuía a responsabilidade de quem estava falando e colocava cada vez mais responsabilidade sobre uma criança. O investigador não discutiu com eles. Ele registrou os horários, perguntou quem tinha as chaves e descobriu onde cada pessoa estava. Aquela calma incomodou Diane mais do que qualquer discussão teria incomodado. Ela conseguia dominar uma briga dentro da família. Mas não conseguia obrigar registros independentes a concordarem com a versão dela. O investigador que falou comigo não prometeu nenhum resultado. Ele pediu a linha do tempo dos acontecimentos, os nomes de todos que estavam na casa e qualquer informação que pudesse identificar a pulseira. Explicou que as provas médicas e os depoimentos das testemunhas seriam recolhidos de forma independente. Eu gostei da maneira cuidadosa como ele conduziu tudo. Eu não precisava que alguém me dissesse o que eu queria ouvir. Eu precisava que a verdade fosse registrada com tantos detalhes que minha família não pudesse mais mudar a história. Antes do amanhecer, retirei meus pais de todas as listas de acesso que eu conseguia alterar imediatamente. Avisei ao hospital que Diane e Robert não tinham mais permissão para receber informações ou tomar decisões. Enviei uma mensagem curta por escrito dizendo que nem eles nem Lauren poderiam entrar em contato diretamente com Emma. Diane respondeu em poucos minutos. A mensagem dela não perguntava como Emma estava. Ela dizia que eu estava humilhando a família antes que todos os fatos fossem conhecidos. Lauren escreveu que Emma sempre tinha sido sensível e que a verdade sobre a pulseira provaria que todos tinham exagerado. Robert enviou apenas 5 palavras. Precisamos de tempo para conversar. Olhei para Emma debaixo dos cobertores e entendi que tempo era justamente o que eles já tinham recebido. Eles tiveram 3 horas para abrir uma única porta. Escolheram não abrir. Emma recebeu alta e ficou sob meus cuidados depois que sua temperatura voltou ao normal. Ela não queria voltar à casa dos meus pais para pegar suas coisas, e eu não pedi que ela fosse. Os investigadores organizaram para que os itens necessários fossem recolhidos sem colocar Emma perto dos adultos envolvidos. A pasta azul do plano de cuidados voltou junto com as coisas dela. Quando vi aquela pasta sobre o balcão do meu apartamento, senti um mal-estar físico. Eu tinha criado aquela pasta para estar preparada para qualquer emergência que pudesse imaginar. Mas não havia nenhuma instrução para o que fazer quando as pessoas responsáveis pelos cuidados se tornassem a própria emergência. Nas primeiras noites, Emma dormiu no meu quarto. Mantive a rotina simples e não pedi que ela provasse que era corajosa. Quando acordava, ela verificava se eu estava ali antes de falar qualquer coisa. Às vezes, perguntava se a porta de entrada do apartamento podia ser trancada pelo lado de fora. Outras vezes, queria ouvir novamente que Diane não tinha uma chave. Essas perguntas fizeram toda aquela papelada parecer urgente, e não apenas uma coisa administrativa. Cada senha que eu trocava e cada permissão que retirava fechava um caminho pelo qual minha família antes achava que poderia chegar até ela. A investigação continuou de forma cuidadosa e constante. Os registros do tempo confirmaram que a temperatura estava caindo. Os documentos médicos mostraram os efeitos da exposição prolongada ao frio. As fotos mostravam a varanda coberta, a porta externa trancada e a pouca proteção contra o vento. O depoimento de Ana continuou simples. Ela viu Emma do lado de fora, encontrou a menina com frio e com dificuldade para ficar em pé, colocou um casaco nela e chamou ajuda. Ela não tinha nenhum envolvimento com os problemas da nossa família e não tinha motivo para inventar nada. O relato de Emma também continuou igual. Sempre que um profissional fazia uma pergunta necessária, ela contava a mesma sequência. Acusação, busca, porta trancada, Robert diante do vidro, persiana baixada, casa em silêncio e Ana chegando. As versões da minha família não continuaram iguais. Diane primeiro disse que o castigo tinha durado apenas alguns minutos.
Quando mostraram a linha do tempo para ela, disse que Emma devia ter recusado várias oportunidades de entrar. Robert não conseguiu dizer nenhum momento em que a porta tivesse sido destrancada. Lauren primeiro disse que tinha visto Emma segurando alguma coisa. Depois, mudou a história e disse que só tinha visto Emma perto do quarto. As contradições deles fizeram mais do que enfraquecer a defesa. Elas revelaram o padrão da nossa família que estava por trás de tudo. Comecei a rever minhas lembranças sem as explicações que eu sempre tinha dado para elas. Lauren era ajudada sempre que cometia erros financeiros, enquanto eu era elogiada por nunca precisar de nada. Diane chamava isso de justiça porque, segundo ela, cada filho precisava de coisas diferentes. Robert reconhecia o desequilíbrio em particular, mas nunca enfrentava a pessoa que o criava. Sempre que eu reclamava, diziam que manter a família unida era mais importante do que estar certa. Na prática, isso significava que Lauren e Diane podiam criar os conflitos, enquanto eu era responsável por acabar com eles. Emma entrou nesse mesmo sistema ocupando o lugar mais baixo. A condenação de Caleb dava a Diane um motivo para desconfiar dela. O desejo de Emma de agradar tornava fácil controlá-la. E minha responsabilidade fazia meus pais acreditarem que eu sempre voltaria, consertaria tudo e, no fim, devolveria a todos o acesso à minha filha. O que aconteceu naquela noite foi muito mais grave do que qualquer coisa anterior, mas não surgiu do nada. Foi resultado de anos de favoritismo, preconceito, autoridade e silêncio funcionando juntos. Perceber isso doeu de uma maneira diferente da raiva. A raiva tornava mais fácil agir. O sofrimento me obrigava a aceitar que os pais que eu queria não estavam escondidos atrás de um único erro terrível. Robert ligou de um número que eu não tinha bloqueado. Atendi porque queria saber se ele finalmente falaria sem Diane ao lado. Ele começou dizendo que sentia muito que Emma tivesse ficado doente. Você sente muito que ela tenha ficado doente? Perguntei. Ou sente muito por ter deixado ela do lado de fora? Ele ficou em silêncio. Então disse: eu deveria ter aberto a porta. Foi a primeira frase dele que reconheceu uma decisão, e não apenas uma consequência ruim. Sim, respondi. Você deveria. Ele perguntou se admitir isso significava que poderia visitar Emma. Não. Responsabilidade oferecida como preço para ter acesso não é responsabilidade de verdade. Eu disse que qualquer comunicação continuaria sendo por escrito e que Emma decidiria se algum dia gostaria de ter contato com ele. Mudei a lista de pessoas autorizadas a buscar Emma na escola, as permissões médicas, os contatos de emergência e todos os documentos que davam autoridade à minha família. Avisei ao meu comando que meu plano de cuidados para Emma precisava de novos responsáveis antes que eu pudesse aceitar outra missão. A parte prática ajudou. Cada documento que eu mudava transformava uma descoberta dolorosa em proteção. Mas uma pergunta ainda não tinha resposta. A pulseira continuava desaparecida. Diane tratava esse fato como sua última defesa. Se os investigadores não encontrassem a pulseira, ela acreditava que a suspeita acabaria voltando para Emma. O investigador pediu fotos, documentos de avaliação e qualquer detalhe que pudesse identificar a pulseira. Minha mãe, sem muita vontade, entregou um antigo documento do seguro. Aquele documento mudou a investigação. Em vez de continuar presa às acusações dentro da família, a investigação passou a seguir um sistema que não se importava com qual filha Diane preferia. A pulseira podia ser rastreada. Em Ohio, transações em casas de penhores exigem identificação. A descrição, as fotos e os detalhes da pulseira foram colocados no sistema de busca usado pelas autoridades locais. A correspondência apareceu em poucos dias. A pulseira tinha sido penhorada antes mesmo de ser dada como desaparecida. O registro do cliente não tinha o nome de Emma. Tinha o nome de Lauren Carter. Ela apresentou a carteira de motorista, assinou a transação e recebeu o dinheiro. As imagens da loja mostravam Lauren no balcão com a pulseira. A data provava que ela estava com a pulseira antes de dizer à minha mãe que tinha visto Emma perto do quarto. O investigador me explicou as provas em uma pequena sala de entrevistas. Ele manteve a voz neutra, mas eu mal conseguia ouvir a parte final por causa da pressão que sentia nos ouvidos. Lauren tinha usado o dinheiro para pagar uma parcela atrasada do carro. O desespero financeiro explicava por que ela pegou a pulseira. Mas não explicava o que veio depois.
Ela poderia ter admitido o roubo quando Diane abriu a caixa vazia. Poderia ter falado quando a bolsa de Emma foi revistada, quando deram um casaquinho para ela, quando a porta foi trancada ou quando a temperatura começou a cair. Em cada momento, Lauren decidiu que o medo de Emma era mais aceitável do que a própria vergonha. A polícia interrogou Lauren novamente, mostrando o registro da transação. A história dela mudou várias vezes. Ela disse que pretendia recuperar a pulseira antes que Diane percebesse. Depois, disse que tinha pegado a pulseira emprestada porque um dia ela seria dela. Por fim, disse que a acusação tinha sido mal interpretada e que Diane tinha escolhido o castigo por conta própria. Essa última afirmação tinha uma parte de verdade. Lauren criou a mentira, mas Diane foi quem tomou a decisão de colocar Emma em perigo. A culpa de uma pessoa não apagava a responsabilidade da outra. Quando Diane soube do registro da casa de penhores, ela não me ligou para pedir desculpas a Emma. Ligou para Robert e exigiu saber por que os investigadores estavam tratando Lauren como uma criminosa. A hierarquia da família continuava a mesma, mesmo depois que as provas concretas tinham destruído toda a lógica dela. Minha mãe tinha acusado uma criança por causa da condenação do pai dela. Quando se deparou com provas de que a filha favorita realmente tinha roubado a pulseira, ela começou a usar palavras mais suaves. Lauren tinha pegado emprestado. Lauren tinha entrado em pânico. Lauren precisava de ajuda. Emma recebeu uma porta trancada. Lauren recebeu explicações. As provas da casa de penhores resolveram a questão do roubo, mas os investigadores ainda precisavam descobrir exatamente o que tinha acontecido na casa. O primeiro depoimento de Robert tinha diminuído a participação dele. Depois que a mentira de Lauren foi provada, ele pediu para corrigir seu depoimento. Ele admitiu que Diane tinha trancado a porta de propósito por volta das 21h20. Admitiu que Emma pediu para ele deixá-la entrar. Admitiu que verificou a temperatura e sabia que ela continuava caindo. Admitiu que Diane pretendia deixar Emma do lado de fora até que ela confessasse, mesmo que isso significasse esperar até amanhã. E, mais dolorosamente, admitiu que abaixou a persiana depois de ver Emma através do vidro. Talvez o advogado dele tenha aconselhado que dizer a verdade ajudaria. Os motivos dele não mudavam o valor dos fatos, mas também não transformavam seu depoimento em um ato de coragem. Robert contou a verdade depois que Emma já estava segura e quando as provas começavam a cercar a família. Ele ficou em silêncio quando dizer a verdade exigia coragem, e não apenas preencher papéis. Ele me enviou uma cópia do depoimento por escrito pelo canal autorizado. No final, colocou uma mensagem pessoal. Eu falhei com ela. Continuei dizendo a mim mesmo que Diane iria se acalmar porque eu tinha medo do que aconteceria se eu a enfrentasse. Agora entendo que algo pior aconteceu porque eu não a enfrentei. Li aquela mensagem 2 vezes. Durante a maior parte da minha vida, eu acreditava que a passividade de Robert significava que ele era bondoso. O próprio depoimento dele mostrou a realidade com mais clareza. Ele usava a paz como desculpa para deixar decisões difíceis nas mãos dos outros e depois agia como se não tivesse responsabilidade pelas consequências. Respondi com uma única frase. Entender isso agora não significa que Emma esteja segura com você agora. As provas trouxeram consequências diferentes para cada pessoa. Lauren teria que responder por ter pegado e penhorado uma propriedade que não era dela. Diane teria que responder por colocar uma criança de propósito em um frio perigoso. Robert teria que responder por saber o que estava acontecendo e não interferir. Nenhum oficial do exército apareceu para assustá-los. Nenhuma influência escondida acelerou o processo. Prontuários médicos, o depoimento de uma vizinha, dados do clima, o registro da transação e as próprias palavras de Robert mostraram o que tinha acontecido. Isso era importante para mim. Eu não queria uma punição dramática que depois pudesse ser descrita como vingança minha. Eu queria um registro forte o bastante para resistir a todas as desculpas que minha família tinha aprendido a usar. Lauren tentou entrar em contato comigo diretamente depois que as provas da casa de penhores apareceram. A mensagem começou com um pedido de desculpas, mas o parágrafo seguinte explicava as dívidas dela, a parcela do carro e a pressão que estava sentindo. Ela pediu que eu me lembrasse de todas as vezes em que ela tinha me ajudado. Eu não conseguia lembrar de uma única vez em que ela tivesse me apoiado e, para isso, precisasse ficar do lado de fora no frio. Não respondi.
Diane enviou uma mensagem mais longa. Ela disse que nunca teria deixado Emma do lado de fora se soubesse que a pulseira já tinha desaparecido. Na cabeça dela, a culpa de Lauren fazia o castigo ser apenas um erro de fato, e não um erro moral. Foi naquele momento que soube que não seria possível me reconciliar com minha mãe em nenhum futuro que eu pudesse oferecer com segurança a Emma. Mesmo se Emma tivesse pegado a pulseira, trancá-la do lado de fora ainda teria sido errado. Diane continuava acreditando que o castigo só tinha se tornado inaceitável porque a acusação era falsa. Ela não tinha aprendido nada sobre poder, segurança ou amor. Parei de esperar que ela entendesse. O processo legal levou meses, em vez de trazer um único dia dramático de justiça. Diane acabou aceitando um acordo que incluía liberdade condicional, acompanhamento obrigatório e restrições que a proibiam de ter contato com Emma. O registro do tribunal reconheceu que ela tinha colocado a criança em perigo de propósito. Minha mãe continuou insistindo que queria apenas disciplinar Emma, e não machucá-la, mas a intenção dela não apagava as condições que tinha criado. Robert assumiu a responsabilidade por não ter interferido e cumpriu as exigências legais. Ele começou um acompanhamento individual e parou de apoiar a versão falsa de Diane sobre os acontecimentos. Essas atitudes mostravam que ele era capaz de mudar. Mas isso não significava que ele tinha direito ao meu perdão imediato. Lauren enfrentou o processo relacionado ao roubo, além de ter que devolver o dinheiro e pagar a restituição pela pulseira penhorada. A pulseira foi recuperada e devolvida a Diane. Antes, aquele objeto representava a continuidade da família. Quando voltou para ela, passou a representar o momento em que minha mãe escolheu uma joia de família e sua filha favorita em vez da segurança de uma criança. Diane ficou com a pulseira. Eu nunca mais quis vê-la. Minha família tentou várias vezes negociar algum contato fora das restrições oficiais. Diane escreveu que o acompanhamento tinha ensinado a ela novas formas de disciplinar uma criança, mas ainda descrevia Emma como manipuladora. Lauren disse que perder a sobrinha era um castigo maior do que qualquer coisa que um tribunal deveria impor. Robert perguntou se poderia começar enviando um cartão de aniversário. Minha mãe também apelou para a tradição da família. Lembrou dos feriados, das vezes em que buscava Emma na escola e das refeições que preparava, como se anos de cuidados comuns pudessem ser usados para compensar uma noite de perigo intencional. Eu não negava que existiam boas lembranças. Essa era uma das coisas que tornavam aquela perda tão dolorosa. Mas a bondade do passado não era um crédito que pudesse ser usado para comprar permissão para causar danos no futuro. Eu analisava a cada pedido com o mesmo critério. Isso colocava a segurança, o conforto e a escolha de Emma em primeiro lugar, ou colocava em primeiro lugar o desejo de um adulto de ser perdoado? A maioria dos pedidos falhava imediatamente. Com o tempo, os pedidos de Robert ficaram menos defensivos. Eu permiti que a comunicação por escrito continuasse possível, mas não entregava nada a Emma sem conversar antes com a terapeuta dela. Uma possibilidade não era uma promessa. A mudança dele pertencia a ele. Emma não era responsável por recompensar essa mudança. Reconstruí meu plano de cuidados com uma cuidadora profissional e uma colega de confiança que entendia as responsabilidades envolvidas. Fizemos verificações de antecedentes, contatos de emergência, limites claros por escrito sobre o acesso da família e instruções claras de que qualquer relato de desconforto feito por Emma seria levado a sério. Continuei servindo. Por algum tempo, questionei se continuar na guarda fazia de mim uma pessoa egoísta. A terapeuta de Emma me ajudou a separar minha profissão das escolhas da minha família. Pais precisam de cuidados para os filhos por vários motivos. Confiar em pessoas aprovadas para cuidar de Emma não tinha causado o abuso. As decisões dos responsáveis é que tinham causado aquilo. Essa diferença não tirou meu arrependimento, mas impediu que ele controlasse nosso futuro. Também parei de medir minha força pela quantidade de dor que eu conseguia suportar sem mudar nada. Durante anos, Diane me elogiou por ser independente porque minha independência permitia que a família exigisse cada vez mais de mim. Quando estabeleci limites, ela me chamou de cruel. Essa palavra já não me assustava. Havia noites em que manter aqueles limites parecia menos uma demonstração de força e mais uma sensação de solidão. Eu pegava o telefone por hábito quando Emma fazia alguma coisa engraçada. Então lembrava que não havia ninguém na minha família em quem eu confiasse para compartilhar aquele momento. Proteger Emma não trouxe uma sensação constante de vitória.
Às vezes, trouxe uma lista de contatos vazia e uma tristeza que eu precisava carregar sem deixar que se tornasse um peso para ela. Aprendi que uma decisão certa ainda pode doer. Sentir dor não significava que eu deveria voltar atrás. Emma não pediu para falar com nenhum deles. Às vezes, perguntava por que Lauren tinha colocado a culpa nela e por que Robert não tinha aberto a porta. Eu respondia com sinceridade, mas sem colocar sobre ela os problemas dos adultos que ela ainda não estava pronta para carregar. Lauren teve medo das consequências e tomou uma decisão que machucou alguém. Diane acreditou em uma acusação que combinava com o preconceito dela. Robert teve medo de enfrentar Diane e permitiu que o sofrimento continuasse. Nenhuma dessas respostas diminuía a traição. Elas davam a Emma palavras para entender o que aconteceu sem colocar a responsabilidade sobre ela. Uma vez, ela perguntou: "Foi por causa do papai?" "Não. As escolhas do seu pai pertencem a ele. As escolhas deles pertencem a eles. Nada disso pertence a você." Ela repetiu a última frase baixinho. "Nada disso pertence a mim." Isso se tornou mais importante do que qualquer decisão do tribunal. Meu relacionamento com Diane terminou. Meu relacionamento com Lauren terminou. Meu relacionamento com Robert continuou limitado a uma comunicação escrita e cuidadosamente controlada, sem nenhuma expectativa de reconstruir a relação. Eu sofri por eles enquanto ainda estavam vivos. Sentir essa perda não significava que meu limite estava errado. Significava que aquelas pessoas tinham sido importantes para mim. A recuperação física de Emma aconteceu rápido. A recuperação emocional não seguiu o mesmo ritmo. Durante semanas, ela ficava ansiosa sempre que uma porta externa se fechava atrás de nós. O ar frio entrando por uma janela aberta podia fazer com que ela viesse me procurar. Na hora de dormir, ela perguntava várias vezes se eu ainda estaria em casa quando ela acordasse. Nós começamos a trabalhar com uma terapeuta especializada em traumas, que nunca tratou essas reações como mau comportamento. Emma recebeu escolhas sempre que era seguro dar essas escolhas a ela: qual cobertor usar, se a porta do quarto ficaria aberta, quem poderia receber informações sobre ela e quando ela queria parar de responder perguntas. A melhora apareceu em pequenas mudanças. Na primeira vez que ela fechou a porta do banheiro sozinha, chamou meu nome lá de dentro até eu responder. Algumas semanas depois, conseguiu fazer isso sem me chamar. Quando o inverno chegou, ela ficou perto da entrada do nosso apartamento, usando um casaco quente, e disse que queria sentir o frio por 10 segundos enquanto segurava minha mão. Contamos juntas e entramos quando ela decidiu. Se recuperar não significava esquecer. Significava aprender que podia sentir medo, fazer uma escolha e esperar que o adulto ao lado dela respeitasse essa escolha. A previsibilidade reconstruiu o que o castigo tinha destruído. Eu avisava quando ia sair de um cômodo e quando voltaria. Se os planos mudavam, eu explicava o motivo. Eu não prometi que nada assustador aconteceria novamente. Prometi que ela nunca mais precisaria proteger um adulto ficando em silêncio sobre o que estava acontecendo. Algumas semanas depois do hospital, fizemos a comemoração do aniversário que ela tinha perdido. Não houve uma grande festa. Emma ainda queria panquecas com morangos. Ela mesma ajudou a arrumar as frutas. Coloquei uma vela no centro, não porque ela tivesse 1 ano de idade, mas porque ela disse que 7 velas pareciam fogo demais antes do café da manhã. Nós rimos, e aquele som parecia estranho dentro do nosso apartamento. A comemoração não apagou a noite em que ela completou 7 anos. Mas deu àquele aniversário outra lembrança, criada a partir das escolhas dela, e não do controle da minha mãe. Nos meses seguintes, Emma voltou a dormir a noite inteira. Ela conseguia passar por uma porta externa trancada sem ficar verificando várias vezes. O frio continuava sendo difícil, mas ela aprendeu a dizer o que estava sentindo em vez de pedir desculpas por sentir aquilo. Robert continuou fazendo terapia. As cartas dele pararam de pedir visitas e começaram a reconhecer escolhas específicas que ele tinha feito. Eu guardei as cartas sem fazer promessas. Talvez um dia Emma quisesse lê-las. Talvez não. Diane nunca ofereceu o tipo de pedido de desculpas que Emma precisava. Lauren continuou se descrevendo como outra vítima da reação da nossa mãe. A recusa delas em assumir completamente a responsabilidade confirmou que manter distância era necessário.
Certa noite, meses depois daquela noite em que Emma ficou do lado de fora, terminei de me preparar para um turno que começaria cedo e fui ver Emma antes de dormir. Minha jaqueta do uniforme estava dobrada sobre a cadeira no corredor, do lado de fora do quarto dela. Durante muito tempo, eu via aquele uniforme como uma prova da distância entre nós. Era o uniforme que eu usava quando o hospital ligou, o que minha mãe viu quando percebeu que eu tinha voltado e o que Emma segurou quando precisava ter certeza de que eu estava realmente ali. Agora, ele significava outra coisa. Representava a noite em que voltei para casa e finalmente parei de pedir permissão à minha família para proteger minha filha. Emma entrou na cama e olhou para a porta do quarto. No começo da recuperação, ela precisava que a porta ficasse totalmente aberta. Em outras noites, queria fechá-la, mas tinha medo do barulho da fechadura. Naquela noite, ela mexeu na porta até deixar apenas uma pequena abertura. Assim ela disse. Deixei exatamente como ela colocou. Antes de ir para o meu quarto, conferi a porta externa. Estava trancada, segura e protegendo as pessoas dentro de casa, em vez de impedir uma criança de ter segurança. Voltei para o corredor. Pela pequena abertura que Emma tinha escolhido, consegui vê-la descansando debaixo do cobertor amarelo. Minha jaqueta do uniforme continuava na cadeira do lado de fora do quarto dela. A porta externa estava trancada. A porta do quarto dela estava aberta. E, dessa vez, todos os limites da nossa casa existiam para mantê-la segura.